Vamos abrir as nossas Bíblias na carta escrita por Paulo aos Efésios, capítulo de número 5. Aos Efésios, capítulo 5, a partir do versículo de número 16. Do 16 até o versículo de número 20. Diz assim a palavra de Deus, aos Efésios 5, a partir do 16 até o 20. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus, por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Podeis assentar. Meus irmãos, nós cremos na doutrina da subsequência, doutrina segundo a qual o batismo no Espírito Santo, ou plenitude do Espírito Santo, ou enchimento do Espírito Santo, é uma experiência posterior à conversão. Há, na hora da conversão, uma experiência produzida pelo Espírito Santo, é o nascer de novo. Nós nascemos do Espírito, nós, ao aceitarmos Jesus Cristo, recebemos do Espírito o poder para sermos feitos filhos de Deus. Temos um novo nascimento, não da carne nem do sangue, mas do Espírito. Entretanto, nós ainda precisamos de uma outra experiência posterior, subsequente, o batismo, a plenitude do Espírito Santo, a regeneração, que é chamada também de novo nascimento. Pela própria denominação indica qual seja seu objetivo: comunicar-nos vida. Estávamos outrora espiritualmente mortos em delitos e pecados, mas crendo no Senhor Jesus passamos da morte para a vida. A vida ressurreta de Jesus é nos comunicada quando cremos nele como nosso Salvador. E em Cristo nós somos vivificados juntamente com Ele. Mas nós precisamos realizar como crentes já salvos uma missão no mundo. O cumprimento do ID, precisamos pregar o Evangelho a toda criatura. Precisamos estar capacitados para isso. E aí é onde entra a promessa do batismo no Espírito Santo, da plenitude do Espírito Santo. Nós vemos claramente a doutrina da subsequência aqui na carta aos Efésios, porque em Efésios capítulo de número 1, versículo de número 13, Paulo fala do que nós equipararíamos ao novo nascimento, o selo do Espírito Santo, como algo que já ocorreu em todo aquele que creu no dia em que creu. Aos Efésios 1:13, Paulo diz a estes crentes: em quem também vós estáis, quer dizer, vocês estão em Cristo, é de Cristo que ele fala antes, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, note, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O crente já salvo, ele tem o Espírito Santo como vida de Deus no seu coração, como selo, marca divina em sua alma. Mas Paulo diz aqui no passado que eles foram selados. No entanto, os estimula uma coisa ainda faltante. Ele diz no verso 18 de Efésios 5: enchei-vos do Espírito. Eram selados pelo Espírito Santo, mas precisavam ser cheios do Espírito Santo. A igreja de Éfeso
aprendeu este ensino não apenas quando veio esta carta, mas quando Paulo esteve em Éfeso. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 19, diz assim a Bíblia, a partir do verso de número 1: E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Estes crentes aqui, que são chamados de discípulos, portanto são crentes, conforme se verá pelo que eu ainda vou ler, eles só conheciam o batismo de João Batista, porque eles foram evangelizados por Apolo. Apolo pregava sobre Jesus com acerto e precisão, mas ainda tinha uma doutrina retrógrada do batismo. Ele ainda batizava da forma que João Batista batizava, um batismo de arrependimento sob a confissão de pecados e não sob a confissão do senhorio de Cristo. Diz acerca de Apolo no capítulo 18 de Atos, versos 24 e 25: E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor, fervoroso de espírito, falava e ensinava, note, diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Quem chegou primeiro para pregar em Éfeso foi Apolo. A mensagem de Apolo sobre a salvação em Cristo que Jesus fez era precisa. A Bíblia diz que ele ensinava com diligência, com precisão, as coisas concernentes ao Senhor. Diz que ele era fervoroso, poderoso nas Escrituras. Portanto, ele pregou Cristo adequadamente para a salvação dos pecadores, mas ele administrava ainda o batismo na forma de João Batista. Ele foi esclarecido depois por Áquila e Priscila, conforme o versículo 26. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Lhe corrigiram quanto à doutrina do batismo. Porém, quando Paulo chega em Éfeso, ele encontra pessoas que foram evangelizadas por Apolo antes de ele ter sido adequadamente orientado por Áquila e Priscila. Os que estavam ali, eles haviam sido batizados por Apolo da forma como João Batista batizava. As pessoas vinham arrependidas confessando os seus pecados e não confessando o senhorio de Cristo. Então Paulo chega em Éfeso e encontra ali alguns discípulos. Eles eram crentes, evangelizados por Apolo. E Paulo pergunta: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Há um grande debate sobre esta passagem. Os pentecostais às vezes gostariam que a passagem fosse traduzida assim: Recebestes vós o Espírito Santo depois que crestes, para que ficasse claro que o recebimento era posterior à conversão. A pergunta, da forma como está em nossa tradução, é ambígua. Recebestes o Espírito Santo quando crestes, ao mesmo tempo que supõe que possam não ter recebido, supõe também que seria na hora da conversão, da fé salvífica, que se deveria receber. No entanto, a melhor tradução, irmãos, e isso é incontroverso entre os que conhecem grego, não é nem aquela que os pentecostais gostariam e nem é esta que está aqui, mas seria assim: recebestes vós o Espírito Santo tendo crido. Ou seja, tendo crido, já aconteceu, vocês já têm crido, vocês já receberam o Espírito Santo. Este tendo crido presume, portanto, que a fé salvífica, ela acontece no momento, e a recepção do Espírito Santo da forma aqui falada em outro. A estrutura aqui é a mesma que vai aparecer mais adiante, quando diz: em Paulo lhes impôs as mãos e receberam o Espírito Santo. É a mesma formulação verbal. Lá é como se fosse assim: e tendo Paulo imposto as mãos, receberam o Espírito Santo. E notadamente sabemos que a imposição de mãos seria anterior e condicional
para o momento seguinte em que eles receberam o Espírito Santo. Então a pergunta é essa: recebestes vós o Espírito Santo tendo crido? Talvez a resposta deles possa parecer estranha. Eles disseram: nós não sabemos que haja Espírito Santo. Seriam estes crentes e desconheceriam o Espírito Santo? Jamais. Eles sabiam sim sobre o Espírito Santo. Apolo diz em Atos 18, conforme lemos, era poderoso nas Escrituras. Obviamente as do Velho Testamento já existentes, e as Escrituras do Velho Testamento falam do Espírito Santo a toda hora. O próprio João Batista, de quem Apolo aprendeu o batismo, e nesse tipo de batismo estas pessoas foram batizadas, o próprio João Batista falava no Espírito Santo. Ele dizia: o que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, batizará no Espírito Santo e em fogo. Então vamos entender a resposta desses discípulos quando eles disseram: sequer sabemos que haja Espírito Santo. Eles queriam dizer que não sabiam que havia ainda Espírito Santo para ser recebido. A estrutura verbal é a mesma de João 7. Todos lembram lá em João 7, quando Jesus disse: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Aí segue-se o texto dizendo, e isto ele falava do Espírito Santo, porquanto o Espírito Santo ainda não fora dado. No original não é dado, a palavra é era. O Espírito Santo ainda não era, porque Jesus não havia sido glorificado. Ora, quando a Bíblia diz lá que quando eles crescem, do seu interior iriam fluir rios de água viva, porque o Espírito Santo ainda não era, não quer dizer que o Espírito Santo não existia antes. Ele ainda não era águas vivas, ele ainda não era no coração dos discípulos aquilo de que Jesus Cristo estava falando. E aqui nós devemos entender à luz da pergunta: recebestes o Espírito Santo tendo crido? Nós não sabemos que haja Espírito Santo para ser recebido. Eles sabiam da existência do Espírito Santo, mas desconheciam a subsequência. Achavam que tudo que tinham para receber, tinham recebido na conversão. E aí segue o texto: perguntou-lhes então: em que sois batizados? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, da forma neotestamentária, com a confissão do senhorio de Cristo. E depois de serem batizados, e Paulo não iria batizar incrédulos, diz a Bíblia que Paulo lhes impôs as mãos. Verso 6: e impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas, e profetizavam. E estes eram ao todo uns 12 homens. Meus irmãos, quando Paulo chegou aqui, ele deve ter sentido falta de alguma coisa. De outro modo, ele não teria perguntado: recebestes o Espírito Santo quando crestes? Ele sentiu alguma falta de poder, de unção naquelas pessoas. Aquilo que a Bíblia mostra a seguir, aqui em Atos 19, é um verdadeiro avivamento em Éfeso. Depois que estas pessoas foram batizadas no Espírito Santo, e Paulo continuou pregando em Éfeso, agora já tinham auxílio deles, uma coisa maravilhosa aconteceu. Veja aí Atos 19, a partir do versículo 17: e foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido, e muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Éfeso foi sacudida pelo poder de Deus. Houve conversões de pessoas envolvidas em artes de feitiçaria, que levavam livros caros,
de artes mágicas para que fossem publicamente queimados. Pessoas contritas confessavam publicamente os seus pecados, e a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Portanto, meus amados irmãos, é preciso a plenitude do Espírito Santo para mudar a história, para mudar os acontecimentos. E por isso, na carta a Éfeso, Paulo diz a eles no capítulo 1, verso 13: vocês foram selados, mas atentem, já foram selados, mas precisam da plenitude do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Nós observamos também que quando Paulo diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, ele quer fazer um paralelismo entre a embriaguez e a plenitude do Espírito Santo. Há semelhanças sob determinado aspecto entre a embriaguez e a plenitude do Espírito Santo, e há contrastes. E nós precisamos identificar as duas coisas. Lembremos-nos que no dia de Pentecoste, Atos 2,4, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Uma multidão se ajuntou e teve um segundo milagre. Cada um dos de outro lugar ouvia os discípulos que falavam em línguas diferentes, espirituais, sobrenaturais, em suas próprias línguas de nascimento, de local de nascimento ou de origem. E eles pasmavam, porque começavam a dizer uns para os outros: nós estamos ouvindo-os em nossa própria língua. O outro diz: eu estou ouvindo na minha. O outro: eu estou ouvindo na minha. E eles indagaram o que é que afinal essas línguas, que vinham acompanhadas de um milagre audível em língua terrena natal deles, significava. Eles perguntaram: o que quer isto dizer? O que isto significa? Alguns, entretanto, zombavam e diziam: eles estão cheios de mosto. Achavam que aquelas línguas que eles estavam falando era como a fala trôpega de um bêbado, que fica indistinta quanto ao seu sentido, porque não tem a realização da fala na musculatura adequada. Alguns diziam: estão embriagados, estão cheios de mosto. Outros diziam: o que quer isto dizer? Pedro disse: estes homens não estão embriagados. Pedro tomou a palavra e respondeu, dizendo que eles não estavam bêbados, mas que isto, ou seja, as línguas, era o cumprimento da profecia de Joel, era o sinal de evidência de que Deus estava derramando do seu Espírito sobre toda a carne, para capacitar um povo de forma sobrenatural. Por isso que a profecia de Joel citada diz: nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão, e sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e profetizarão. Logo, quando Paulo diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, é claro que ele está tendo o dia de Pentecoste em mente, porque o dia de Pentecoste nunca foi visto pela igreja primitiva como um fato a ficar no passado, mas como um modelo da experiência pentecostal. Quando na casa de Cornélio o Espírito Santo desce e aqueles ali falam em línguas, Pedro justifica-se perante os judeus preconceituosos que não queriam a inclusão de gentios na graça, dizendo: Deus derramou sobre eles o mesmo dom que derramou sobre nós. Portanto, ele alude ao Pentecoste como experiência modelo que convalidava todas as outras.
Eles estão falando em línguas como nós, eles estão recebendo da forma como nós recebemos o dom do Espírito Santo. Quando Paulo diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, ele está tendo em mente que o crente cheio do Espírito Santo vai falar em outras línguas. Nós podemos observar até na estrutura de Efésios. Lá em Efésios, capítulo de número 5, nos versos 18 e 19, diz assim: e não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. A ideia de que ninguém pode ser cheio do Espírito Santo com a boca fechada. Enchei-vos falando. É no gerúndio, enchei-vos falando. Vocês têm que falar, louvem a Deus, comece a louvar. E quando as línguas chegarem, deixe elas virem. Enchei-vos falando. Se alguém quer receber esta experiência, tem que abrir a sua boca. Tem que abrir a sua boca, enchei-vos falando. Gordon Lindsay dizia, citando Atos 2:4, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Gordon Lindsay dizia, estão vendo? Não diz que o Espírito Santo começou a falar, eles começaram a falar segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Não há nada que sugira o Espírito Santo se apossando de nós. A palavra é leve, ele concedia, ele dava as condições, mas eles começaram a falar. Eles começaram a falar. Comece a louvar a Deus, comece a buscar a Deus em oração e fique em abertura para na hora que o Espírito Santo conceder, você começar a falar em outras línguas. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Na casa de Cornélio foi assim. Os judeus que eram da circuncisão se maravilharam de ver que o dom do Espírito Santo era derramado sobre os gentios. Lá em Atos 10 fala, porque eles falavam em línguas e magnificavam a Deus. Note a disposição deles de falar. Eles falavam em línguas e no momento em que as línguas não vinham, eles estavam magnificando a Deus. Eles não estavam falando só quando as línguas vinham, eles estavam numa disposição de louvar, de glorificar. Quando vinha língua, saía língua. Quando não vinha, eles magnificavam a Deus. Falavam em línguas e magnificavam a Deus. Era uma atmosfera de louvor, era uma atmosfera de adoração. Você não vai receber esta experiência todo trancaviado, todo vigilante sobre si mesmo. Abra o seu coração, bendiga o Deus eterno, louve aquele que te salvou, clame a Deus por suas promessas. Abre a tua boca e o Senhor vai encher. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Meus irmãos, esta experiência mais corriqueiramente vai acontecer quando estamos juntos, quando estamos reunidos. Deus quer tanto que nós sejamos batizados no Espírito Santo no contexto da igreja. Excepcionalmente o seremos numa experiência solitária, que Ele estabeleceu a imposição de mãos, para que esteja ali uma pessoa orando pela outra, impondo as mãos sobre a outra. É nessa atmosfera da igreja, de louvor, de culto, que o fogo desce, que a glória desce sobre nós. Por isso que o texto aqui diz, falando entre vós, no meio dos demais, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. O que está descrito aqui não parece ser uma pessoa em casa solitária, mas uma pessoa no meio do povo de Deus, celebrando, se alegrando, louvando, numa atmosfera de culto e de adoração.
No dia de Pentecoste, Atos 2, a Bíblia diz: estavam todos reunidos no mesmo lugar. Nada é dito na Bíblia sem propósito, é para dizer eles estavam juntos, estavam ali se aquecendo juntos no Espírito Santo. Jesus tinha dito que eles esperassem em Jerusalém, estavam reunidos, perseverando unânimes em oração, conforme Atos 1 e 4, reunidos expectantes, reunidos louvando a Deus. Num dos evangelhos diz que depois da ascensão eles estavam louvando ao Senhor, louvando, maravilhados com a ressurreição, esperando a promessa e maravilhados porque haviam visto o Cristo vivo, louvando, orando, buscando coletivamente. E de repente veio do céu um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. Apareceram repartidas línguas como que de fogo, e todos coletivamente foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. A casa de Cornélio foi assim. Cornélio teve uma visão, mandou trazer Pedro para explicar o evangelho para ele, porque Deus havia dito na visão que ele mandasse chamar a Pedro. Estava ali a casa de Cornélio expectante, estava ali numa atitude de adoração, Pedro pregando e eles engolindo as palavras de coração. Não deu tempo a pregação de Pedro terminar, não deu tempo Pedro mostrar qualquer sabedoria ou eloquência. Enquanto Pedro falava, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Era um culto, era um grupo familiar, era um lugar ali de adoração, e eles falavam em línguas e magnificavam a Deus. Em Atos capítulo de número 4, os discípulos, depois da soltura de Pedro e João, tem uma reunião de oração, estão todos juntos. Senhor, olha para as ameaças dos incrédulos, concede aos teus servos intrepidez para pregar a tua palavra, estende a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios em nome do teu santo Filho Jesus. Estava ali um grupo, uma comunidade orando, a Bíblia diz, e o lugar tremeu, e foram cheios do Espírito Santo e pregavam com intrepidez a palavra de Deus. A palavra de Deus. Foi assim em Samaria. Filipe pregou lá, mas a igreja de Jerusalém mandou não um, mandou dois para orar por eles, para que fossem cheios do Espírito Santo. Mandou foi dois para formar um culto maior. Chegaram lá Pedro e João orando por aqueles irmãos que receberam a plenitude do Espírito Santo. Talvez aqui alguém diga, mas pastor, Paulo foi sozinho que ele recebeu. Podia ter sido, mas Jesus fez questão de aparecer a Ananias e dizer: não, sozinho ele não vai receber não, vai lá Ananias, vai ter com ele. E Ananias chega entrando na casa e diz: Saulo, irmão, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho de Damasco me enviou aqui para que tu seja curado, tornes a ver, esteja cheio do Espírito Santo. Houve um culto em dupla e a glória desceu, e a glória de Deus desceu naquele lugar. Louvado seja Deus. O texto de Efésios 5 é um imperativo. Não vos embriagueis, é uma proibição. Mas aí vem um imperativo: enchei-vos do Espírito Santo. Não é um conselho, não é uma sugestão, é um imperativo, meus irmãos. É um imperativo. Enchei-vos. Você não está se embriagando com vinho, amém, obedeceu a primeira parte. Mas você não foi cheio do Espírito Santo, tem ainda uma outra parte que não foi obedecida: enchei-vos. Enchei-vos. Aqui nós aprendemos uma outra lição, meus irmãos. É que o enchimento requer daquele que busca uma fé ativa. Não é uma fé passiva, eu estou aqui esperando passivamente, Senhor faz alguma coisa, opera, e eu estou esperando que Deus apareça e faça tudo, independente de mim. Não, a ordem aqui dá a impressão é de que você pode chamar o Espírito Santo para dentro de você: enchei-vos. Não é
Busque o enchimento, enchei-vos, avance, parta para cima, receba a plenitude do Espírito Santo. Há uma fé que herda promessas, há uma fé que toma posse de promessas. E essa não é uma fé passiva, irmãos, de declaração de fé, de livro de teologia. É a fé daquele que agarra a promessa de Deus e diz: é minha. Enchei-vos, se apodere, tome posse. A responsabilidade está totalmente em tuas mãos. Enchei-vos, enchei-vos, você que se encha, você que tome posse da grande bênção. Por isso que lá em Atos, no capítulo 8, quando Pedro e João descem a Samaria, a Bíblia diz: e Pedro e João desceram a Samaria para orar por eles, para que eles recebessem o Espírito Santo. Note, não foram orar para Deus dar, não, para que eles recebessem, porque Deus está disposto a dar. Você é que tem que ter fé para receber. O receber na Bíblia não é uma coisa passiva de braços cruzados. O receber é tomar posse. É como se Pedro e João disseram: Senhor, tu queres dar, esse povo já era para ter recebido aqui com Filipe, a gente teve que dar essa viagem, faz esse povo receber, Senhor. Não era Deus dar, não, era o povo que tinha que receber. Oraram para que eles recebessem. A fé que recebe é a fé que ousa. Jesus disse: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Quem pede recebe, quem busca acha, quem bate abre-se-lhe-á. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. É tomar posse, meu irmão, é bater na porta, é avançar na direção do que foi prometido por Deus. Lá em Marcos diz: tudo que pedir em oração, crede que já o recebeste, e assim será. Crer que já recebeu é tomar, é segurar. Eu pedi e pronto, agora é meu, não volta mais não. Não volta mais, eu peço e assumo, eu peço e tomo posse. A fé, irmãos, de mera leitura de declaração de fé, não vai adiantar. É a fé do ousado. É a fé do ousado. Eu fui batizado no Espírito Santo em casa, dentro do meu quarto. Meu pai ia de vez em quando lá, porque ouvia o barulho e queria saber o que estava acontecendo. Eu falava com ele que eu estava orando e fechava a porta de novo. E eu dizia: Senhor, eu só saio daqui ou batizado no Espírito Santo ou morto. Eu quero receber o teu poder. E meus irmãos, eu recebi. Já estava com tanto sono, tão cansado, quando eu recebi, que quando eu dormi e acordei no outro dia, eu disse: será que eu sonhei que eu fui batizado no Espírito Santo? Fiquei até com dúvida. Na hora que eu entro no banheiro para escovar os dentes, estou diante do espelho, eu começo a falar em outras línguas, segundo o Espírito concedia que falasse. Tome posse, meu irmão, tome posse, receba, enchei-vos do Espírito Santo falando, enchei-vos falando, não é enchei-vos calado não, enchei-vos falando entre vós, em salmos, hinos e cânticos espirituais. Lá em Gálatas 3,14, a Bíblia fala que é pela fé que recebemos, mas como eu disse, é a fé que herda promessas. Gálatas 3,14 mostra inclusive a doutrina da subsequência, para que a bênção de Abraão, que é a justificação pela fé, chegasse aos gentios, aos incrédulos dentre os gentios, por Jesus Cristo, e para que pela fé nós, que já somos crentes, recebamos a promessa do Espírito. Os gentios, os incrédulos, precisam receber a bênção de Abraão por Jesus Cristo, justificação pela fé, pela graça. Mas nós, que não somos mais gentios, somos crentes, somos novas criaturas, precisamos receber pela fé a promessa do Espírito, a fé que se apodera de promessas. Enchimento do Espírito Santo aqui em Efésios não é o que alguns tradicionais querem sugerir. Alguns tradicionais dizem assim: ser cheio do Espírito Santo e assim você vai obedecendo a Deus a cada dia.
E cada dia você vai tendo mais do Espírito, mais do Espírito. É um enchimento gradual, progressivo. Mas José Rego do Nascimento, que foi o grande arauto do movimento de renovação espiritual entre os batistas, ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse: Paulo comparou o enchimento do Espírito Santo com a embriaguez, ainda que por contraste. Não vos embriagueis, mas enchei-vos. E aí José Rego do Nascimento diz: você já viu alguém se embriagar bebendo só um copo por dia? Ninguém se embriaga gradualmente, tomando um copo de bebida por dia. O que se embriaga é aquele que bebeu muito de uma vez só. O enchimento do Espírito é de uma vez só. Ananias chegou para Paulo: eu vim aqui orar por ti, para que tu sejas cheio do Espírito Santo. Em Atos 2,4 diz: de repente foram cheios do Espírito Santo. Não é gradual, é uma experiência de impacto e de poder, a plenitude do Espírito Santo de Deus. Algumas pessoas, irmãos, questionam assim: pastor, alguém pode perder a experiência do batismo no Espírito Santo? Porque a Bíblia fala de pessoas que foram cheias do Espírito Santo em outros lugares, cheias do Espírito Santo novamente. Não. O enchimento do Espírito Santo é uma experiência definitiva. Como diz João: a unção que do Santo recebestes fica em vós. Ela não é uma experiência flutuante. Se fosse, não poderia ser condição para cargo nenhum. Mas lá em Atos 6, na escolha dos diáconos é dito: escolhei dentre vós 7 varões cheios do Espírito Santo. Se o enchimento fosse algo que vai e vem, não poderia ser condição fixa para nada. Então, uma vez cheio do Espírito Santo, você está cheio do Espírito Santo permanentemente. Porém, quando a Bíblia fala de pessoas já batizadas no Espírito Santo, em algum momento cheias do Espírito Santo, não quer dizer que elas foram cheias novamente. Quer dizer que aquilo que elas fizeram na unção da plenitude do Espírito Santo, fizeram cheias do Espírito. É um enchimento ativo. Você pode estar cheio do Espírito Santo, ser batizado no Espírito Santo, mas estar fazendo a obra na energia da carne, não na energia do Espírito Santo que enche você. É preciso, meus irmãos, que nós tenhamos o enchimento do Espírito Santo de uma maneira ativa, esse enchimento agindo nos nossos atos, nas nossas ações. Sempre que a Bíblia fala de alguém cheio do Espírito Santo, associa com alguma ação. Isabel foi cheia do Espírito Santo, a prima de Maria, e aí começou a profetizar. Em Atos capítulo de número 13, Paulo está evangelizando o procônsul, e aí tem Elimas, um feiticeiro, atrapalhando. Aí Paulo, cheio do Espírito Santo, diz a ele: tu vais ficar cego para parar de perturbar os caminhos de Deus. E o homem fica cego, sai vagando, e o procônsul crê, maravilhado da doutrina do Senhor. Não significa que antes desse momento Paulo não estivesse cheio do Espírito Santo, mas quer dizer que o que ele fez, naquele momento, ele fez na plenitude do Espírito Santo. Ele não fez da cabeça dele, ele fez na direção desta plenitude, no poder dessa plenitude do Espírito Santo. Ali foi o dom de operação de maravilhas. Em Atos 4:31, as pessoas estão pedindo intrepidez. São pessoas batizadas no Espírito Santo, pelo menos Pedro e João eram. E diz: e eles foram cheios do Espírito Santo e pregavam com intrepidez a palavra. Note, sempre a relação é do enchimento com uma ação. É querendo dizer que aquilo que eles estão fazendo nessa plenitude, estão fazendo no poder do Espírito Santo. Tem muito crente, irmãos, que foi batizado no Espírito Santo, mas por negligência espiritual não está ouvindo a voz do Espírito, está fazendo as coisas da sua própria cabeça, não está agindo da obra de Deus, na plenitude do Espírito Santo, mas está agindo através de suas próprias estratégias e sabedoria humana. Quando isso acontece, o dom está lá, mas está dormente. Por isso que lá em 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 6 e 7, aliás, 6, 7 e 8, Paulo diz assim: por cujo motivo te lembro, 2 Timóteo 1, 6, 7 e 8,
por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Alguns acreditam que aqui é o dom de pastor, e se refere à ordenação de Timóteo. Mas há uma razão para acreditar que não seja. Quando Paulo fala de Timóteo em relação ao seu dom de pastor, diz que ele recebeu esse exercício do dom pela imposição de mãos do presbitério, que é um grupo. Mas aqui Paulo está falando das minhas mãos. Parece estar se referindo a uma ocasião em que ele só estava presente e impôs as mãos sobre Timóteo. Provavelmente o momento em que Timóteo foi batizado no Espírito Santo. A palavra despertes aqui é acenda, tem a ver com fogo, aquece, aviva, desperta, põe fogo no dom que há em ti, que recebeste pela imposição das minhas mãos. Há uma associação deste dom com coragem, que nos evoca a ideia do batismo no Espírito Santo. Verso 7 diz: porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Meu irmão, se está faltando coragem a você que já foi batizado no Espírito Santo, o que você precisa não é ser batizado no Espírito Santo de novo, não, é avivar o dom que está em ti. É avivar o dom que está em ti. Eu lembro, meus irmãos, conto isso em várias ocasiões aqui na igreja. Quando eu era novo convertido, eu evangelizava nos ônibus, falava de Jesus, vi muita gente ser impactada, e depois eu comecei a pregar nas praças e pregar em muitas igrejas. Eu pregava tanto que eu achei que no ônibus em direção a alguma congregação para pregar, ou em direção à praça, eu poderia ficar descansando. Afinal de contas, eu já ia para pregar na praça, ia para pregar, e eu nesse tempo parei de evangelizar nos ônibus. Eu ia e chegava no lugar e pregava. Isso era uma coisa ruim, porque eu estava me tornando um pregador só de massa, e não estava mais olhando para pessoas do meu lado que careciam de salvação. E meus irmãos, um dia eu estava com um livro no ônibus, um livro evangélico, lendo da chamada da meia-noite, e o Espírito Santo começou a falar ao meu coração que eu tinha que voltar a evangelizar dentro do ônibus, que não adiantava só para pregar para multidões. Eu tinha que me lembrar que as pessoas têm nome, que do meu lado tem uma alma que carece de salvação. E naquele momento, meus irmãos, eu que era tão acostumado a evangelizar no ônibus, com poder, com graça, com unção, eu não sabia como começar. Eu disse: meu Deus, como é que eu vou evangelizar? Eu mofei, perdi a capacidade de saber como evangelizar, me senti tímido, me senti sem saber como abordar. Por isso, meu irmão, não saia da obra, não pare de falar de Jesus, não deixe o dom adormecer. O dom fica ativo quando você está toda hora dirigido pelo Espírito Santo de Deus. E eu comecei a dizer: Senhor, se eu tivesse ao menos um folheto para ter uma maneira aqui de começar com essa pessoa que está do meu lado a falar de Jesus. E eu não tinha um folheto, mas o Espírito Santo disse: dá o livro que tu tem na mão. E o livro eu tinha acabado de comprar, irmão, se estava lendo, ansioso por ler aquele livro, e eu ali me debatendo com Deus. Eu disse: Senhor, eu vou aqui folhear o livro bem rapidamente, fazer uma leitura dinâmica do livro antes de dar, para eu ter algum proveito pelo menos do livro. Aí eu estou folheando o livro, aí aparece da última página: se esse livro foi importante para você, dê ele para alguém. Aí eu entreguei na mesma hora o livro para o homem. Toma isso aqui, e comecei a falar de Jesus. E eu voltei a pregar nos ônibus com aquela facilidade de fazer a obra novamente. Meu irmão, você que foi batizado no Espírito Santo e saiu fazendo um estrondo aí no meio do mundo, abre a tua boca de novo.
Abre a tua boca de novo. Não adianta dizer eu fui cheio do Espírito Santo. Eu quero saber se você está sendo cheio em ocasiões, no sentido de que o que você está fazendo em ocasiões está fazendo na energia do Espírito, na plenitude do Espírito Santo de Deus. Nós entendemos bem isso quando lemos Atos 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. A palavra poder ali é dunamis, em grego. Era a palavra que Aristóteles utilizava para falar de potência. Na filosofia de Aristóteles ele falava de potência e ato. Uma semente é uma árvore em potência, mas só quando a árvore aparecer, sair da semente, se desenvolver, é que você tem uma árvore em ato. Uma coisa em potência é aquela que reúne as condições para ser, mas ainda não é. O que você recebe quando é batizado no Espírito Santo é poder, é potência, mas você tem que levar ao ato. Você tem poder para falar cheio do Espírito Santo, mas você tem que atualizar este poder, fazê-lo presente atualmente, agora. Você tem que falar nessa plenitude do Espírito Santo. Você recebeu a potencialidade, a capacidade para ser. Atualize, não viva a vida inteira como uma semente que não desabrochou, que tem o potencial para ser árvore, mas ainda é semente. Deixe a semente rachar, deixe o caule sair, deixe os galhos aparecerem, deixe o fruto brotar. Haja na plenitude do Espírito Santo, aviva o dom que há em ti. Paulo pode ter dito também de uma maneira genérica para servir para quem já era batizado no Espírito Santo e para quem não era batizado no Espírito Santo, e para aquele que era, mas precisava atualizar: enchei-vos falando. Ou seja, você já é batizado no Espírito Santo, mas seja no culto. Você está cantando aí só da boca para fora, está cantando porque gosta do ritmo da música. Não fale, cante cheio do Espírito, em salmos, hinos e cânticos espirituais. Você foi batizado no Espírito Santo, amém, mas você adora a Deus cheio do Espírito, você ora cheio do Espírito, você prega cheio do Espírito. Aviva o dom que há em ti. Paulo diz aos Tessalonicenses: não apagueis o Espírito. Não apague, meu irmão, não apague o fogo. Não se torne um crente moderno, não se torne um crente sofisticado. Seja um crente como Paulo, seja um crente como Pedro e João, seja um crente como Apolo, seja um crente que faz a obra. E as pessoas dizem: aqueles que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Essa ação em ato da plenitude do Espírito Santo, que é não só quando eu tenho, mas ela está agindo em mim, a Bíblia chama de eficácia. Você pode ter a plenitude do Espírito Santo, mas pode estar lhe faltando a eficácia. Lá em Colossenses, veja o que Paulo diz. Colossenses 1, versículo de número 29. E para isto também trabalho, combatendo, note, segundo a eficácia que opera em mim poderosamente. É como uma ideia parecida com ato em relação à potência. Eficácia é uma coisa que está impactando. No direito, uma norma que estabelece uma coisa e ninguém cumpre, nem a polícia vai atrás, nem o juiz pune, ela está só lá no papel enfeitando, a gente diz que é uma norma sem eficácia. Uma norma com eficácia é uma norma que as pessoas estão obedecendo. É uma norma que imprime temor, que leva as pessoas a agirem de conformidade. Não basta você ter a plenitude do Espírito Santo, você tem que ter a eficácia. Tem que ter a eficácia. Você diz: eu creio, eu recebi. A minha pergunta é: onde é que está? A minha pergunta é: onde é que está? Você tem, mas onde é que está? Tem que se manifestar a eficácia, a plenitude do Espírito Santo.
Aqueles discípulos estavam chegando nos lugares e pregando na plenitude do Espírito Santo. Há pessoas, irmãos, que vão a longo prazo, ficando tão acomodadas a este mundo, que parece que o céu é uma esperança muito remota. O inferno não parece ser um perigo grave para as almas. Ela começa a se acostumar por aqui mesmo, é crente, mas está perdendo o discernimento espiritual, ficando mais sofisticada, chamando o crente lá que grita nas praças de pessoa com falta de sabedoria, dizendo de que é que isso adianta. Essa pessoa, irmãos, fica inútil para a obra de Deus. Nós precisamos de crentes cheios em ação. Cheios em ação. Não deixe que você fique sofisticado. Seja corajoso, intrépido, cheio do Espírito Santo, em ato, em eficácia. Nós podemos fazer algumas comparações. A embriaguez, lá é dito, não embriagueis, mas enchei-vos. Então há uma comparação por contraste. A embriaguez faz o homem descer aos baixos instintos. Uma pessoa bêbada, ela tem uma diminuição do uso de suas faculdades racionais. Ela começa a agir como um animal. Ela desce para o nível dos instintos. Faz bobagem, coisas ridículas. Briga, porque ela desce ao nível dos instintos. Um crente cheio do Espírito Santo, irmãos, ele se eleva para o céu. Aleluia. Quer ver um crente cheio do Espírito Santo? Olhe para Estevão, o sinédrio rangendo os dentes contra ele, e o rosto dele brilhando como de um anjo. Aquele homem ali não estava descendo como na embriaguez aos instintos, não, ele estava subindo ao céu. Quando ele começou a pregar, ele teve uma visão cheio do Espírito Santo. Note, ele estava vendo, era glória. Ele disse: eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. O embriagado desce para o nível animal, desce para os instintos, mas o crente cheio do Espírito Santo, ele vê os céus, ele vê o rumor dos anjos, ele vê o Cristo glorificado, ele vê a glória de Deus. Aleluia, aleluia. A embriaguez faz as pessoas terem coragem de fazerem coisas que normalmente elas não fazem. Tem gente que, sem querer necessariamente se embriagar, bebe um pouco para fazer um discurso, porque ele é tímido e fica desinibido quando ele bebe. Pessoas se drogam para fazer um assalto, porque elas não teriam coragem de fazer se não se drogassem. O grau de excitação que a bebida causa faz a pessoa vencer a timidez e ser capaz de fazer atos normalmente não recomendáveis. Um crente cheio do Espírito Santo tem coragem. Ele pode ser tímido, mas ele tem coragem. Ele pode ser simples, mas ele vai confrontar um doutor. Se ele estiver cheio do Espírito Santo, ele vai ter coragem. Os discípulos, irmãos, depois da morte de Jesus, ficaram com medo, abandonaram Jesus. Pedro negou Jesus 3 vezes. Quando Cristo ressuscitado aparece aos discípulos, eles estão trancados com medo dos judeus. Mas de repente tem um Pedro ousado no dia de Pentecoste, dizendo: esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Arrependei-vos. Coragem. Coragem. Atos 4:31, foram cheios do Espírito Santo e pregavam com intrepidez a palavra de Deus. Uma coragem sobrenatural que vence a timidez, que faz o homem simples ter coragem de falar com o homem letrado.
A Bíblia diz que os líderes de Israel ficavam dizendo acerca de Pedro e João: como é que esses homens estão falando com tanta intrepidez, com tanta ousadia, com tanta sabedoria? São homens sem letras, são homens iletrados, sim, mas cheios do Espírito Santo de Deus. A plenitude do Espírito Santo, irmãos, traz coragem. Atos 1:8, recebereis poder e sereis minhas testemunhas. A palavra traduzida por testemunhas é a palavra que hoje significa mártires. Vocês vão receber poder e vocês vão ser mártires. Vocês vão ter coragem. Vocês vão falar a príncipes e a reis. Aquela igreja primitiva não tinha mártires fugitivos correndo com medo, mas pessoas que, lançadas às arenas de Roma para serem devoradas por leões, louvavam a Deus, cantavam nas chamas, dirigiam-se aos poderosos com firmeza. Havia coragem, porque havia plenitude do Espírito Santo de Deus. Falta-lhe coragem, então busque o poder de Deus. Você é batizado no Espírito Santo e voltou a ficar encabrunhado, então, meu irmão, clame a Deus e ouse agir na dependência do Espírito Santo, porque Ele não foi embora, Ele ainda está aí no teu coração. Aviva o dom que há em ti. É interessante que a embriaguez faz a pessoa conseguir vencer a dor física. Lá em Provérbios fala daquele que está embriagado, dizendo: alguém bateu nele e não doeu. Ele tem uma capacidade de suportar a dor física. Às vezes a gente vê nos filmes mais antigos, uma pessoa é baleada lá naquele tempo dos cowboys. Alguém vai tirar a bala do corpo dele, dá cachaça para ele tomar, para diminuir a força da dor. Meus irmãos, um crente cheio do Espírito Santo, ele tem uma força sobrenatural. Ele tem uma força sobrenatural para enfrentar a dor e vencer a dor. Tem dias que eu estou exausto, eu estou cansado, minha esposa é testemunha disso. E eu fico dizendo: eu estou ansioso para chegar a hora de pregar, porque eu sei que na hora que eu prego a dor vai embora, tudo vai embora, tudo sai. Quando o poder de Deus começa a agir, naquele momento, irmãos, tudo sai. Uma pessoa cheia do Espírito Santo tem uma força física, obviamente, para fazer a obra de Deus fora do comum. Ela tem uma resiliência diante da dor quando vai fazer a obra de Deus fora do comum. Houve um tempo, no início da nossa igreja, que eu estava muito mal, estava com febre, e minhas irmãs, eu era solteiro, disseram: você não pode pregar hoje, você tem que ir para o hospital, tem que dizer à nossa mãe. Eu disse: não, eu vou pregar hoje. Depois que eu pregar, vocês podem dizer para a mamãe. Meus irmãos, eu preguei com 40 graus de febre. Quando eu terminei de pregar e cheguei em casa, eu desmaiei. Minha mãe foi medicar, eu desmaiei. Eu tive que tomar injeção na veia para baixar a febre, que comprimido não baixava não. Mas enquanto eu estava pregando, eu estava mais quente do que a febre. A Bíblia Sagrada conta-nos uma história interessante de Paulo. Veja aí o que a Escritura diz em Atos, capítulo de número 14. Atos, capítulo de número 14. Versículos de número 19 e 20. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Paulo apanhou tanto, foi tanta pedrada, que eles levaram Paulo para fora. Pronto, esse homem está morto. Olha o que aconteceu, versículo 20. Mas rodeando os discípulos, levantou-se
e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. De onde é que vinha a força desse homem, irmãos? Que apanhou tanto que foi arrastado e dado como morto. Quando os crentes chegaram, ele ganhou firmeza, se levantou e disse: vamos para a próxima, vamos para a próxima outra vez. A embriaguez, pelo menos ilusoriamente, faz a pessoa se afastar da sua depressão enquanto está sob os efeitos da embriaguez. Martin Lloyd Jones diz: beber para se livrar da depressão é a pior coisa. Depois que a pessoa se livra dos efeitos da bebida, ela fica mais deprimida ainda. Mas enquanto ela está embriagada, ela tem algum tipo de alegria que não é natural. É a alegria da excitação do vinho. Tem até um texto lá de Provérbios que ironicamente diz assim: dê para os angustiados o vinho. Logo depois vai dizer: não é próprio dos reis, ó Lemuel, beber vinho, tomar bebida forte. É uma expressão irônica para dizer que a bebida, ela é procurada por aqueles que estão desanimados, angustiados. Meu irmão, quando um crente é cheio do Espírito Santo, ele fica alegre. Eu fico imaginando os crentes no dia de Pentecostes, quando o povo diz: estão cheios de mosto. Eles deviam estar alegres, porque quem entendia o que eles estavam dizendo, dizia: eles estão falando das grandezas de Deus, eles estão maravilhados. Lá na casa de Cornélio, era falando em línguas e magnificando a Deus. Paulo disse aos de Corinto: eu falo mais em línguas do que todos vós. Meus amados irmãos, a plenitude do Espírito Santo dá alegria. Nós cantamos aqui o hino: eu quero a alegria que me dá poder. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O Senhor nos ungiu com óleo de alegria mais do que aos nossos inimigos. Ele unge a nossa cabeça com óleo, nosso cálice transborda a alegria no Espírito Santo. Por isso nós precisamos de cultos cheios do Espírito, onde um crente chegue aqui cansado, onde um crente chegue aqui talvez entristecido com o que possa ter acontecido, mas ele vai sair daqui como aquele coxo que foi curado, saltando e louvando a Deus, saltando como ovelha na estrebaria. Alegria do Senhor é a nossa força, alegria no Espírito Santo de Deus. O texto dá a entender que a pessoa que se embriagou está no banquete. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Está lá numa festa comemorando, aí começa a confusão, porque bebeu e estragou a festa. Mas enchei-vos do Espírito dentro da festa de vocês, que é falando com salmos, hinos e cânticos espirituais. Ninguém vai para casa com a dor da dissolução. Vai para casa cheio do Espírito Santo, cheio da glória de Deus. Como os pentecostais contavam no passado. Eles contavam uma história que dizia que uma irmã tinha ido para um culto que pegou fogo, a glória desceu, e ela saiu do culto louvando a Deus. E uma pessoa daquelas secularistas, ateístas, críticos da Bíblia, viu aquela irmãzinha e disse: olha ali a fanática, olha ali a iludida, olha aí a pessoa alienada, glorificando, cantando, se alegrando com isso. E ela parou, e ele parou a irmã e disse: olha, você acredita nessa Bíblia aí que você carrega? Ela disse: acredito, porque é a palavra de Deus. E o homem disse: você acredita que Jonas foi engolido por uma baleia? Na verdade, um grande peixe, diz a Bíblia, mas alguns podem achar que fosse um tipo de baleia. Você crê que Jonas foi engolido por uma baleia? Crê nessa bobagem? A irmãzinha disse: creio. Ela estava pronta para dizer: e se a Bíblia disser que foi o Jonas que engoliu a baleia, eu ainda acredito, porque é a palavra de Deus. E ele disse assim: qual é a prova empírica que você tem de que isso é verdade? Ela disse: eu vou ter. Um dia eu vou partir desse mundo e vou para o céu. E aí eu vou perguntar a Jonas:
e ele vai me confirmar a história. E o crítico disse: e se Jonas não estiver no céu? Ela disse: então você pergunta. Um crente cheio do Espírito Santo cala um doutor. Como a irmã que estava numa aula lá na União Soviética comunista, e o professor disse: eu dou uma laranja para quem provar que Deus existe. E a irmãzinha disse: eu dou 2 para você provar que não existe. Deus dá sabedoria, irmãos. Deus dá unção, Deus dá alegria. Eu me alegro nesta palavra, eu me alegro na esperança, eu me alegro no Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Não se deixe abater, irmãos, pelas perseguições, pelas dificuldades. Maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Ainda que andemos no vale da sombra da morte, não deveremos temer mal algum. O Senhor está conosco, o Senhor está conosco. Seja cheio do Espírito Santo, seja alegre no Senhor. A plenitude do Espírito Santo se compara, por contraste, à bebida também, porque a bebida aquece. Em lugares frios, como na Escócia, pessoas bebem bebidas alcoólicas para ter calor, para esquentar. Não vos embriagueis com vinho, encha-se do Espírito Santo. O Espírito Santo é fogo, e ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo, disse João Batista. Meus irmãos, quando a gente fica nervoso para alguma tarefa, geralmente a gente tem um frio nos dedos, na mão, mas se a gente vai fazer com coragem, porque está cheio do Espírito, a gente sente aquele calor, drenando todo aquele frio da ansiedade, todo aquele frio do medo. Você sente o calor do Espírito Santo. Não apague o fogo do Espírito Santo. Fogo, calor. A inspiração do Espírito Santo é mais poderosa do que a incitação mundana. Hoje nós vivemos num mundo que busca excitação. Pessoas estão aí à procura de drogas, de baladas. Igrejas vazias do Espírito estão buscando fazer suas próprias baladas vestidas de religião, para ver se anima o povo. É a igreja da parede preta, jogos de luzes, fumaça de gelo, cantores que querem excitar as pessoas com coisas mundanas. Mas, meus irmãos, quando a igreja é cheia do Espírito Santo, as pessoas veem que nós temos alegria, que nós não precisamos da excitação, do mundanismo, da carne. Nós temos alguma coisa que nos alegra, que nos dá força. No passado, muita gente se convertia assim, via para um culto pentecostal, via a alegria da igreja e dizia: eu pensava que eu era alegre lá na festa, mas alegre esse povo aqui, alegre esse povo, cheio de disposição, de alegria, é este povo. Quando David Wilkerson pregou nas ruas de Nova York, inúmeros drogados se converteram. Aqueles drogados vinham de uma vida muito sofrida, muitos tinham sido abandonados pelos pais, tinham uma vida cheia de traumas, de violência doméstica. Eram pessoas que provavelmente, se não tivessem as drogas em que se refugiavam, seriam profundamente angustiadas, tristes, deprimidas. Mas elas foram salvas, e David Wilkerson teve a sabedoria de encaminhá-las logo ao batismo no Espírito Santo. Ele disse: vocês têm que ser batizados no Espírito Santo. Ele entendia que o batismo no Espírito Santo iria fazer aquelas pessoas não ficarem naquele lamento por tudo que lhes havia acontecido na vida, não iam mais se vitimar, elas iam ter força.
Ao mesmo tempo, ele sabia que aquelas pessoas se drogavam para coisas muito aventureiras, para grandes conflitos entre gangues, para assalto a bancos. Ele não queria perder este ímpeto que elas tinham, queria redirecionar para o lado certo, queria que elas estivessem cheias do Espírito Santo para agora pregar a palavra. Não queria tirá-las de uma vida dinâmica no mal para esquentar bancos nas igrejas. Queriam que aqueles homens que saíam com correntes na mão, se aventuravam a desafiar a polícia, agora fossem intrépidos para pregar o evangelho. Não queria tirá-los da vida de aventura, David Wilkerson, para colocá-los numa vida, meus irmãos, enclausurada em 4 paredes. Ele queria vê-los nas ruas novamente, não agora para assaltos, para confrontos, mas pregando. E eles começaram a ser batizados do Espírito Santo. Nick Cruz foi cheio do Espírito Santo e era o de que Nick Cruz mais falava: um drogado salvo tem que ser logo batizado no Espírito Santo. No último capítulo da Cruz e o Punhal, David Wilkerson dedica todo ao batismo no Espírito Santo, fala de como aquelas pessoas cheias de complicações, mesmo convertidas, ainda se lembrando das vitimizações, ainda se lamentando, ainda cheia de traumas, elas eram batizadas no Espírito Santo e venciam tudo, venciam a dor interna, venciam o lamento e se tornavam pregadores poderosos do Evangelho de Cristo. Quando a Cruz e o Punhal foi ser traduzida, a obra em outras línguas, teve um local que disse: nós vamos traduzir, mas não queremos o último capítulo. David Wilkerson disse: não, é o mais importante de todos, é o que fala do batismo no Espírito Santo. Meus irmãos, se nós queremos arrancar gente das drogas, se nós queremos abrir a cabeça lacrada de esquerdista, que é uma penha que só quebra com o martelo, se nós quisermos libertar pessoas da sodomia, desse mundo que normaliza o pecado, que justifica o pecado, que blinda o pecado, que inverte o discurso, nós queremos tirar as pessoas do que lhes está destruindo, e elas dizem que nós somos pregadores do discurso do ódio, e a mídia está contra nós, a ideologia está contra nós, as instituições de ensino estão contra nós, os filmes de televisão, os seriados estão contra nós. Se a gente quer marchar contra essa correnteza, nós precisamos da plenitude do Espírito Santo. Não é com diploma, não é com sofisticação de instrumentos musicais, não é mudando a fisionomia dos cultos, não, é ouvindo o que Deus disse a Moisés diante do Mar Vermelho: diz ao povo que marche. Vamos marchar contra o mar e crer que o mar vai se abrir pelo poder de Deus. Eu vou agora ler o texto todo, porque tem uma parte do texto que até agora eu não comentei, mas eu quero comentar. Vamos lá para Efésios capítulo de número 5, agora começando lá do versículo de número 16. Remindo o tempo, por quantos dias são maus. Se eram maus naquele tempo, imagine hoje. Remir o tempo é resgatar o tempo. Meu irmão, não perca tempo. Não fique ocioso, não fique só atrás de bobagem em redes sociais. Se você entrar lá, que seja para confrontar o mal. Vamos remir o tempo. Não deixe o dia passar sem que você possa orar a Deus, ler a sua palavra, buscar o Senhor. Remir o tempo. E continua: por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Qual é o chamado de Deus para a tua vida? Você tem que saber. Você tem que saber o que é que Deus quer de você. Está perdendo tempo porque está rodando em círculo sem saber para onde ir. Você tem que remir o tempo e saber exatamente o que Deus quer de você. E aí, seja cheio do Espírito Santo. O tempo está terminando. O relógio profético, irmãos, está acelerado. A trombeta em breve vai soar.
É hora de aproveitar o tempo, é hora de saber o que Deus quer de cada um de nós e sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Soberano e altíssimo Deus, nosso Pai, abre os céus, Senhor. Queremos ser como Estevão, que disse: eu vejo os céus abertos. Que vejamos, ó Pai, os céus abertos sobre a nossa cabeça. Que não sejamos, como se diz lá em Eclesiastes, enclausurados debaixo do sol. Que vejamos, meu Deus, o Deus que age neste mundo, que opera. Ó Pai, dá uma nova unção, derrama poder do alto, que cada um, Senhor, ao sair daqui nessa noite, encontre tempo e lugar para orar, para buscar a Tua face, para saber a Tua vontade, para remir o tempo, para pedir que seja avivado o dom que há em cada um de nós, que o que não é batizado no Espírito Santo seja, Senhor, que haja calor, que haja força, que haja unção, que haja ousadia, e que possamos ver muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, Senhor, segundo o poder que em nós opera. Nós te pedimos todas estas coisas em nome de Jesus. Amém. E amanhã começa mais cedo, irmão, 7 horas da noite.